Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Iniciando mais uma semaninha aí, com todo o gás, com toda a força necessária para que possamos manter os nossos cérebros ativos, aprender mais sobre o nosso conteúdo, né? Nos tornarmos pessoas aí mais interessantes. A partir do momento em que a gente toma conhecimento de um novo assunto, a gente passa a ser uma pessoa mais argumentativa, né? E isso nos traz o quê? Grandes benefícios, né? Aos olhos dos outros, nós somos vistos como pessoas que são inteligentes, né? Porque sabem aí discorrer sobre vários assuntos. Então, eu inicio essa aula de hoje com vocês, deixando aí essa reflexão, né? Por que estudar, né? Às vezes é tão árduo e tão pesado a gente ter que passar por esse cotidiano de ter que voltar às aulas, né? Ter que ficar escutando um professor explicar uma coisa que às vezes você tem até conhecimento, às vezes você não tem e também acha que não é necessário, mas eu posso te dizer uma coisa. Eu já vivi 38 anos da minha vida, já é um bom caminho aí, né, traçado. Ainda mais vivendo esse momento histórico, que é uma pandemia, eu acho que acrescenta no currículo de todos nós, né? E se tem um conselho que eu posso te dar é: leia, preste atenção nas informações, saiba um pouco de cada coisa, saiba um pouco de artes, saiba um pouco de física, saiba um pouco sobre deportes, né? Ou seja, sobre esportes, saiba um pouco sobre biologia, sobre a vida, saiba um pouco de coisas ligadas ao emocional, né? Seja uma pessoa de mente alargada, que não, obviamente, é profissional em todas, né, as matérias e todas as disciplinas, mas que tem o quê? O mínimo de conhecimento possível. Porque esse conhecimento vai fazer com que você seja uma pessoa interessante e as pessoas vão gostar de trocar uma ideia com você. Tá bom? Esse é o meu desejo. Quero que os meus alunos aí sejam os mais tops de linha e que saibam falar sobre demasiados e diversos assuntos aí. Então, prosseguindo aqui. Então, antes da gente partir lá para a nossa introdução, eu preparei aqui um momento para a gente fazer um acolhimento, né? Para que você sinta-se aí acolhido pela professora, antes da gente entrar na nossa parte teórica aí, tá bom? Eu preparei um videozinho bem bacana para vocês, então nós vamos assistir a essa visualização, ok? Vamos ver se a gente consegue reproduzi-lo aqui. Se você que estiver em casa, a hora que for assistir a aula, não conseguir ter acesso ao vídeo, eu vou deixar no próximo slide o endereçozinho, que daí é só você clicar em cima que você consegue visualizar, tá bom? Aí você faz o quê? Passa o slide para frente aí para a aula, para a gente dar continuidade, tá bom? Foca na história aí. Nós vamos ver 5 elementos principais aí que marcaram aí a história antiga aí, grega, tá bom? Bem interessante, o legado grego aí. Duas competições esportivas não são apenas essa é bem mais.
Apostólicos são os mais ausentes Então, galerinha, para você que está aí acompanhando de casa, assistir o videozinho até o final, tá bom? Com essas informações aí relacionadas aí ao legado grego, tá bom? Bom, não vamos estender muito aqui, para o quê? Para dar tempo da gente falar sobre todo o conteúdo, tá bom? Então, para a galerinha aí que não conseguiu visualizar no período da aula, tá aí o endereço do vídeo, só clicar em cima que você consegue ter acesso, tá bom? E adiante nós vamos prosseguir aqui com a nossa introdução, então. Então vamos lá. A comunidade grega ela teve um surgimento entre os mares Egeu, Jônico e o mar Mediterrâneo, aproximadamente aí há 2000 anos antes de Cristo. Parem para pensar, 2000 antes de Cristo. Há muito, né, tempo. As polis, o que são polis? As cidades-estados. As polis eram separadas de acordo com a sua política, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua crença ou até outras características, né? As duas polis que receberam em maior destaque nesse período foram Espartas e Atenas, né? Adiante, a Grécia Antiga aí, ó, é um assunto bastante discutido nos principais vestibulares. Entender essa matéria é essencial para o quê? O sucesso no caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias da prova do Enem. Então, a gente vai estudar arte que vai acabar te auxiliando em Ciências Humanas e Tecnologias. Olha para vocês verem que uma coisa está interligada à outra. É importante que você compreenda todo esse período. Por isso, leia o resumo e faça os exercícios sobre a Grécia Antiga. Eu coloquei aqui alguns slides, né, de algumas representações artísticas feitas aí pelos gregos, né? Grandes monumentos, os grandes templos erguidos aí pelos gregos, eles tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características aí é a utilização das colunas, né? E a simetria entre eles. Então, entre a entrada e os fundos do templo, né, a gente vê que é uma mesma simetria. Igualmente, as praças eram importantes dentro da polis grega, pois era um local de encontro ali e de passagem para o quê? Para os seus habitantes. A galera toda se reunia ali dentro das praças, né? E ali é onde que eles discutiam as políticas das cidades, o que era melhor, tendo em vista que a Grécia era regida aí pelo nosso regime político, que é chamado de democracia, né? Eu vou bater nessa tecla, nesse conteúdo com vocês até vocês estarem sabendo de cor e salteado tudo que tem a ver com a Grécia, com a Esparta, com Atenas, tá bom? Esse é meu intuito. Vamos ver se dessa vez vocês conseguem se sair bem na prova aí, todo mundo tirar um 10. Adiante. A arte da pintura era desenvolvida em quê? Em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram peças de decoração, eles sendo utilizados aí no trabalho diário, né? Ou para guardar mantimentos, como vinho, azeite e etc. Então, deu para a gente estar tendo aí uma dimensão aí do que vem ser a arte dentro aí da cultura grega, né? Nós podemos ver aí e definir 3 estilos aí arquitetônicos gregos, né? O coríntio, que ele é rico em detalhes, né? Depois a gente vê o dórico, que ele é mais simples, esse primeiro aqui, né? Simples e maciço e representa o masculino, tá bom? E depois a gente vai ver o jônico, que é esse aqui que é mais considerado mais luxuoso e representa o feminino. Então, a gente tem um Corinthos aqui, que é rico em detalhes, dá pra gente perceber essa última figurinha aí do slide, tá bom? Então, prestem atenção e saibam diferenciar aí esses 3 estilos aí arquitetônicos gregos, né?
gente percebe aqui que dentro das pilastras, dentro dos grandes monumentos, né, era perceptível, a gente sempre vê essas pilares aqui, né, no modo dórico, jônico ou no coríntio, tá bom? Mais adiante, os principais artistas da arquitetura grega aí foram quem? Calícrates, Fideias e Lactínios, tá? Não vai ser bem essa a pronúncia, tendo em vista que é um nome gregos, né? Eu não sei muito bem como se pronuncia. Mas se a gente for levar aqui ao pé da letra ao que está escrito, né? Vai ficar basicamente isso aí que eu disse para vocês. Informação importantíssima, tá bom? Você, enquanto estudante, pelo menos eu, enquanto era estudante, o professor ia falando tudo aquilo que eu achava interessante, eu ia copiando no meu caderno. Por quê? Na hora da prova, eu ia lá e lia aquelas anotações que eu fiz, do que foi falado de mais importante, e eu já tinha ali um resumo sobre tudo que eu precisava estudar que cairia na prova, né? Então, fiquem atentos quando o professor está dando aula para você, quando eles falam, né? Olha, presta atenção aqui, uma informação muito importante. Então, uma informação muito importante aí relacionada à Grécia, e principalmente à arte, que é a nossa disciplina, gravem aí no caderninho de vocês quem são os principais artistas, né? Calícrates, Fideias e Lactínios, tá? Informação bem importante aí. Continuando, a gente vem aí a separação dos períodos. Esse período da história ele foi separado em 4 fases principais. Lembra a aula passada? Eu disse que nós estudaríamos sobre esses 4 períodos e como que é a arte, como é que a arte se comporta aí dentro desses 4 períodos aí, em se tratando da cultura grega. Então, nós temos o pré-homérico, depois nós temos o homérico, depois nós temos o arcaico e, por último, nós temos o clássico, né? Com as suas respectivas datas aí, né? Século XX, século XIII, século VIII e século V, tá bom? Tudo isso aí, lembrando que são informações aí antes de Cristo, né? A gente está estudando o passado. Para que, professor, que eu preciso estudar o passado? Volto a repetir como eu sempre falo. Só estudando o passado é possível compreender o presente e é possível tentar entender um pouquinho sobre o futuro, tá bom? Então, por isso que a gente estuda a história para a gente se reconhecer nela, para a gente saber quem nós somos. Porque, afinal de contas, nós somos o resultado disso tudo, é ou não é? Com a evolução, né, chegou até onde nós estamos hoje. Nós somos a figura atualizada de toda a história que ocorreu lá no passado. Então, a gente estuda o passado nesse intuito de compreender e também de valorizar e respeitar, né? Tem caído muito em desuso essa questão de não respeitar as hierarquias, não respeitar aquilo que veio antes da gente, e a gente tá pecando muito nisso, né? Tá vindo uma sociedade aí sem muita união, sem muitos valores, né? Então, eu, enquanto professora, acho que tem que cumprir o meu papel aqui na Terra, que é resgatar isso, né? Vamos aprender com a própria história, como as histórias acontecem, vamos respeitar os períodos, vamos respeitar o tempo. Nós temos vivido de uma maneira muito acelerada, achando que a vida é isso, é esse correr atrás das coisas, é esse correr atrás de conquistar as coisas e conquistar objetos, né? A gente morre e vai ficar tudo aí, gente. Então, vamos dar um pouquinho de ênfase ao que aconteceu lá no nosso passado, de forma a valorizar, né, quem esteve aqui antes de nós. E continuando aqui nossa aulinha, nós vamos lá. Eu pedi aí para você copiar em seu caderno. Assim como eu disse, quando eu era aluna, me facilitava muito ter no meu caderno informações importantes. Então, eu separei esses slides aqui, ó, simplesmente para você copiar em seu caderno. Hoje eu tive aula com a professora de artes. O que foi que a gente estudou na aula? Então, você vai copiar essas informações em seu caderno, tá bom? Principalmente alunos que estão em aula online, tá? Atividade aí para vocês copiarem nos seus cadernos. Alunos que estão no presencial, eu vou passar isso para vocês no quadro, tá? Então, vocês copiarão na própria sala de aula juntamente com o professor. Então, a gente tem aí a sequência das informações e como que tudo acontece. Acontece aí pelo período pré-homérico,
E depois do período pré-homérico aí, vem aí a grande história aí do cavalo de Troia, né? Muito conhecido. E daí rola a primeira fase da formação da Grécia. Formada por meio do quê? Da miscigenação dos povos, assim como nós brasileiros, né? Essa mistura aí dos europeus ou arianos. Esses povos, eles fazem o quê? Migram de uma região sul para a Península Balcânica até chegar aos aqueus, certo? E aí eles vivem um regime de comunidade primitiva, né? Eles desenvolvem ali a escrita, eles desenvolvem ali a construção de palácios, eles desenvolvem cidades estruturadas e acontece o quê? A separação de reinos aí, guiados aí pela cidade de Micenas. Aí ocorre uma grande dominação das ilhas do Mar Egeu, a destruição da cidade antiga, chamada Troia, e a partir do século 8 aí, antes de Cristo, a cidade é derrotada pelos dórios, né? E ocorre aí o que foi chamado da primeira diáspora, tá bom? Então são características aqui importantíssimas que formam aí o período homérico, tá bom? Adiante. Dentro do período homérico, nós vamos ver aí um pequeno videozinho ilustrativo para a gente entender o que foi esse período aí homérico, tá bom? O vídeo é bem curtinho, então nós vamos acompanhar por aqui. Só a introduçãozinha, tá? Depois, você que tiver mais tempo em casa, vai aproveitar e vai assistir o vídeo do começo ao fim, tá bom? Beleza, galera, nós não vamos nos estender muito aqui, porque eu tô com uma pequena impressão de que vocês talvez não consigam visualizar o vídeo que eu estou visualizando. Então, eu vou sempre deixar depois no slide o endereço do YouTube. Então, você clica lá se você não conseguiu assistir aqui comigo. Então, eu não vou nem passar o vídeo todo, porque quem for assistir essa aula comigo na sala de aula, eu vou estar presente e a gente vai assistir. Quem estiver em casa, não vai assistir através daqui. Vai clicar no endereço que eu vou deixar disponível pós esse slide. E aí vai ficar o quê? Mais fácil a sua assimilação em relação ao conteúdo. Tá bom? Então, galerinha, só clicar aqui, ó, em cima desse endereçozinho aí, ou copiar e colar, e você já tem lá acesso ao vídeo que a gente estava assistindo, tá bom? Adiante, vamos prosseguir aqui. Entramos aí na arte, né? Às vezes você pode pensar, pessoal, mas por que a gente está vendo esses assuntos relacionados à localização, à civilização, à população, à economia? Porque a gente precisa de entender no geral. Não basta eu discutir com vocês aqui, a gente vai estudar sobre a arte na Grécia. Mas e aí, o que foi a Grécia? Que país é esse? De onde que ele surgiu? Quem são esses povos? Para só depois, então, a gente adentrar aí a essa questão artística, né? Então, já aproveitando, a arte grega aí, ela abarca todas as manifestações artísticas e ela revela a história, a estética e mesmo a filosofia dessas mesmas civilizações aí. O povo grego, ele foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, né? O povo grego, eles são bem tranquilões. A gente vai ver aí dentro das figuras e pinturas que geralmente eles estão com muito pouco vestimentas, né? Eles se vestiam pouco, por ser um povo bem tranquilo, rendendo-se pouco às ordens de reis e sacerdotes, pois eles acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. Então eles veneravam os humanos, né? Então assim, todo mundo se sentia um pouquinho, na verdade, Deus de si mesmo, né?
A arte grega aí, ela passa pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, tá bom? Então, dentro da arte, a gente vai ter esses 3 períodos aí que vai separar um acontecimento do outro. E cada uma dessas fases históricas influencia aí a elaboração de artes, né? Características da arte grega. Os gregos, eles se destacaram especialmente na onde? Na pintura e também o que? Na arquitetura, na construção. E também nas esculturas, né? Vamos aí a algumas características que vão aí classificar a arte grega. A gente vai ver o quê? Uma singularidade na simetria, uma perfeição, né? As obras, elas são realizadas a partir de modelos vivos. Então, eles queriam pintar a mulher ou o homem, então aquele modelo era vivo, ficava ali pousando horas e horas para que as pessoas pudessem pintar, né? Uso religioso, doméstico ou funerário, né? As pinturas serviam aí para um desses objetivos aí específicos. A valorização do ser humano, como eu acabei de dizer, né? A pintura e as esculturas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas. De acordo com os princípios da filosofia grega, esta talvez seja a principal característica da arte grega, o que a torna singular e cujas influências são visíveis até os nossos dias, até os dias atuais. As artes foram ainda influenciadas pelas próprias civilizações, né? Com as 4 aí que elas se relacionavam. E afinal, a Magna Grécia compreendeu aí possessões na costa da Turquia, Macedônia e o sul da Itália. Beleza? E para a gente finalizar, eu coloquei aqui, né, uma fotinha aí sobre esse tipo de arquitetura aí, né? Muito aí ligada ao grego. Quando a gente bate o olhinho assim, já vê aí arte grega, história da arte grega. Mais um videozinho para fechar o conteúdo com vocês aí e a gente poder encerrar a nossa aulinha aí com chave de ouro, tá bom? Lembrando que pós esse slide, vou deixar o endereço no próximo slide, porque você que está assistindo de casa, basta clicar lá no endereço que o seu vídeo já vai ser encaminhado lá para a página do YouTube e dá para você assistir tranquilinho, tá bom? Espero que tenham compreendido, tá? Tá disponível para vocês lá no GPA já, a atividade semanal dessa semana. Se você é aluno do primeiro A ou do primeiro D e conforme o seu horário a aula ainda não aconteceu, aguarde a aula acontecer para você assistir a aula no dia, para você poder desenvolver a atividade no dia, tá bom? Porque tem muitos alunos reclamando que o quê? O professor pôs o PDF lá na segunda-feira, eu fiz a atividade na segunda-feira e hoje é quinta, eu tenho aula de novo com o professor. Eu já fiz a atividade, vou ter que copiar de novo? Então, para poupar esse tipo de desgaste, esse tipo de estresse, não faça nada a não ser no horário e no dia marcado da sua aula. Então, espera a Rosinha postar o horário para os professores, espera os professores disponibilizarem o horário lá no grupo, juntamente com o PDF, e aí só então você pode acessar. Tá bom? Muito obrigada a todos, até a próxima. Tchau, tchau.